coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais da Palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marche. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos continuar o nosso estudo, né? Temos olhado para o Novo Testamento, os livros, e olhado de uma maneira panorâmica, olhado para esses livros e, sobretudo, buscando ter uma compreensão, né, de quando foi escrito, muitas vezes do porquê que foi escrito. E hoje nós vamos começar uma carta conhecida como carta pastoral, né? São praticamente 4 cartas pessoais que se tornaram cartas pastorais, né? Timóteo, Filemon e depois Tito, antes Tito do que Filemon, né? Timóteo, Tito e Filemon. Então são cartas onde Paulo, de uma maneira muito especial, vai falar não somente para a igreja, mas para alguém daquela igreja que ele entende e julga necessário ter algumas informações, alguns conhecimentos para que, como líder, possa estar desenvolvendo o trabalho ali. E é interessante esse cuidado, esse zelo de Paulo para com estes seus amigos, né? E a gente vai olhar um pouquinho essa carta, a carta de 1 Timóteo. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, né? E a gente vai, acho que lá atrás o Mateus também precisa. Ô Marcelo, obrigado. Isso é bom. Muito bem. Com certeza é Paulo quem escreve esta carta. Não há nenhuma dúvida, apesar de no meio acadêmicos sempre ter, né? Quando a gente fala os teólogos, às vezes a grande questão é que os teólogos ficam discutindo coisas, né? Então, mas a maioria entende que foi escrito por Paulo. Poucos entendem que não, por causa de algumas expressões do grego escrito. Bom, isso aí vamos deixar pelo meio acadêmico ficarem discutindo essas coisas. Nós entendemos, como já disse, essa é a palavra de Deus e ela é então importante para nós. Paulo então escreve a este jovem, né? Digo jovem porque a gente vai ver aqui, há um texto que Paulo diz que ninguém deveria desprezar a mocidade, né? A juventude que Timóteo tinha. Então nós temos alguém muito novo, né? Você percebe a recomendação de Paulo para aquele Timóteo, né? Seu filho na fé, alguém muito tímido, alguém que tinha problemas, alguns dizem problemas no estômago, por isso Paulo recomenda que ele tome um pouco de vinho para amenizar, enfim, alguém que aos nossos olhos talvez, alguém que se fôssemos escolher, talvez não escolheríamos, né? Mas Paulo, como um bom discípulo do Senhor Jesus, não escolhe pela aparência, ou mesmo olhando, né, o Antigo Testamento, quando o profeta vai na casa de Jessé escolher um novo rei, né? E chega lá, Jessé começa a apresentar os filhos, e aí, logo no primeiro filho, né, o profeta se empolga e diz, é esse, mas o Senhor diz, não, eu não estou olhando a aparência, eu estou olhando o coração. Passa-se os filhos todos de Jessé que estavam ali, né? E aí o profeta pergunta, mas não tem mais ninguém não, sacerdote? Né? Tem mais ninguém não aqui? Ela fala, tem um adolescente responsável, está lá no campo tomando conta das ovelhas, chama ele também, ele é filho, não é? Então chama. E diz que quando aquele filho adentrou, o Senhor disse, é esse aí que será o novo rei, e o nome dele é Davi. Então a gente olha ao longo da história, onde aos nossos olhos a gente julga algumas coisas importantes para fazer a escolha, para colocar naquele determinado local. Mas na economia de Deus, nos propósitos de Deus, muitas vezes não é assim. É por isso que esse Deus gracioso age
e se coloca dessa maneira a usar pessoas que se disponibilizam para ele. Timóteo é um desses que se disponibiliza para fazer parceria com Paulo em sua equipe missionária, né? Um dos companheiros que coopera com Paulo. E você percebe, volta lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, você vai perceber aí já a menção de Timóteo nessa equipe, onde Paulo, né, nós já falamos um pouquinho, porque a partir daqui surgiu a cidade de Filipos, depois de Tessalônica e por aí vai, né? Mas olha os primeiros versículos do capítulo 16 de Atos, né? Chegam a Derbe, a Lista, havia ali um discípulo chamado Timóteo, né? Timóteo era filho de uma judia crente, mas o seu pai era grego. E ele dava bom testemunho, dele dava bom testemunho os irmãos de Listra e Icônia. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. A Paulo tem a preocupação de não ter nenhum impedimento para que Timóteo fizesse parte da sua equipe missionária. Olha qual que é a avaliação. Ele tem problema físico, é muito jovem, é tímido. Não, isso não é problema. O que importa é que pessoas davam bom testemunho daquele jovem. Isso então é importante. Quando vamos para o seminário, quando alguém recebe um chamado específico, a igreja diz, não, ele tem sido bênção aqui e queremos então, já que essa vontade de Deus, que ele seja bênção em outros lugares. Por isso, quando enviamos missionários ou seminaristas para se prepararem no seminário, com certeza essa pessoa já deve ser bênção em nosso meio. E diante daquilo que Deus diz, olha, queremos que este que é bênção no meio de vocês seja bênção em outros lugares também. Atos 13, se você voltar um pouquinho, tem essa compreensão dos líderes estarem ali no momento de culto, servindo a Deus, onde o Senhor chama Barnabé e a Saulo. Os 3 primeiros versículos diz, na igreja de Antioquia havia profetas mestres. Quem são eles? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, 5 lideranças. E diz o versículo 2 que eles estavam servindo a Deus. Isso aí, essa liderança, servir aqui não é diaconia, a palavra traz um momento litúrgico de adoração. Então essa liderança está em adoração, está cultuando, e nesses momentos Deus revela, conforme vemos aqui. O Espírito Santo diz, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que aqui os tenho chamado. Jejuam, oram, impõem as mãos e despedem, né? Esse despedir aqui é como assim, solta as amarras e libera para ser bênção em outro lugar, né? Impõe as mãos no sentido de que, olha, a gente não vai com você, mas saiba que nós em espírito, em oração, estaremos com você, dando todo o suporte, né? Essa é a realidade. Então Deus usa desta maneira para chamar pessoas para a sua obra. Timóteo deu esse bom testemunho conforme Atos 16. Né? As pessoas ali, os irmãos de Listra e Icônio, falavam, olha, ele é tímido, ele tem esse problema, mas o menino é crente. É crente. E é isto na obra que importa, irmãos. E aqui, me delongando um pouquinho, a gente não pode, eu sei que eu fiz isso com Deus, né? Quando Ele me chamou, né? Olha, pastor, aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou parar de dizer não. Mas eu falei, mas então eu vou relembrar a lista do pouco que eu me conheço. Eu sou assim, assim, assim. Isso aqui eu acho que eu sou legal, mas pouco importa para o Senhor. Isso aqui para mim, né, é ruim. Como é que você vai fazer com isso aqui, com essa pessoa? Ele falou, vai, e eu vou te mostrar depois. Pronto, né? É esse o sentido. A igreja falou, não, está indo tarde, vamos investir, vamos orar. E eu tenho uma história
para mim, eu creio que cada um que é chamado tem isso. Dessa maneira, então, o que importa para cada um de nós, irmãos, lógico, então isso acontece com um chamado para ser pastor, para ser missionário? Não. Para qualquer área, para qualquer serviço em nossa igreja, é fundamental, sim, darmos esse testemunho, vivermos para a glória de Deus, para que aí sim, vivendo conforme a palavra, esse nosso testemunho tenha um peso muito maior. Não de alguém que apenas fala, mas de alguém que realmente vive. Então, está aqui. E aí a gente podia lembrar de outras passagens, quando você vai para o capítulo 19 de Atos, no versículo 22, aqui Lucas registra novamente, né? Atos 19, 22, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto. Erasto é um outro companheiro aqui, né? E aí você vai vendo nas cartas de um modo geral, em Corinto, em Filipenses e outros, onde há a citação que Timóteo fazia parte daquela equipe, daquele ministério. Paulo não exercia isso sozinho, mas o critério para participar é: você está envolvido com o Senhor, não importa as suas limitações físicas ou o seu temperamento, o que importa é, você de fato ama o Senhor. E é isso que está por trás, para se fazer e se envolver na obra de Deus. Porque senão, ao longo do tempo, vai surgir o desânimo diante das lutas. Lembram de Paulo dizendo, olha, em tudo somos de fato a circunstância, mas a gente não desanima. Porque há uma razão maior. A gente olha exemplos de pessoas ao nosso redor que sofreram, que estão sofrendo e que vão sofrer, né? Não especificamente talvez por causa do Evangelho, mas também por causa do Evangelho, mas por qualquer outra coisa, né? Queremos agora nos dispor a trabalhar mais. Sempre situações adversas vão acontecer. E nem tudo é culpa do diabo, né, gente? Quando resolveu se envolver com a obra, o diabo fez isso. Não, o diabo tem uma parcela, mas a culpa não é toda dele. Tem a nossa realidade, por isso que Paulo diz, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades. Sim, tem um inimigo, mas tem o meu eu, que Paulo diz, o bem que eu quero, esse não faço, então como é que eu vou fazer? Então eu mesmo sou o meu inimigo, diante de algumas coisas, né? Vamos pensar, escola dominical. Poxa, amanhã eu tenho que acordar. Mas se eu fico até tarde vendo um seriado, fazendo alguma coisa, eu estou sendo meu inimigo, porque eu não vou conseguir abrir o olho direito. Eu sou meu inimigo, então não adianta botar a culpa no diabo. E tem também o mundo em si, que não vivencia os valores. Então são 3 inimigos diante da obra do Senhor. Da obra que Deus quer fazer na nossa vida e também no nosso envolvimento no reino de Deus. Timóteo é esse que é comentado aqui. Como já falamos, mãe judia, né, criado pela sua mãe, também a sua avó, lá em Timóteo, a gente percebe ele falando dessa fé que ele tinha, não nessa carta, mas na segunda carta, ele menciona a mãe e a avó, né? Quando na segunda carta de Timóteo, a gente vai ver semana que vem, se Deus quiser, mas ele diz que ele lembra da fé, do compromisso de Timóteo, 2 Timóteo 1,5, ele recorda da fé dele sem fingimento, e essa fé que habitou primeiro na avó, vovó Lloyd, né? Vovó Lloyd, e depois na mamãe Eunice. E aí essas 2 mulheres ensinaram aquele filho, aquele neto, como temer a Deus, como amar a Deus. E vejam, irmãos, o que fez com que Timóteo fosse escolhido? Timóteo fez algum seminário? Fez alguma capacitação? Não. É aquela fé que se aprende desde a infância, desde pequenininho, que ele carregou e que quando adulto continuou firme. Por isso, irmãos, pais, e mesmo nós que não somos pais, quando olhamos para as nossas crianças, é agora que elas vão amar a Deus e vão demonstrar para todos sempre
como se amar a Deus, como ter o prazer de vir a essa estrutura que chamamos igreja, que na verdade é um templo, de comungar com os irmãos. Vão ver em nós isso, a prioridade que damos ou não. E com certeza Timóteo aprendeu isso de sua mãe, de sua avó, falou, isso é muito bom. E aí, lógico, a gente podia dizer, alguns adolescentes, mas papai, mas mamãe não está nem aí. Mas vejam, esse exemplo é maravilhoso. Timóteo não tinha um bom exemplo da figura masculina. Mas o que marcou? A figura da mãe e da avó. Então pouco importa, irmãos, né? Só tem uma pessoa, o serviço vai ser mais complicado, né? Para quem é pai sabe como é que é. Quando a gente divide a carga com o nosso cônjuge é melhor, né? Mas quando é sozinho é difícil. E aí Deus honra Lloyd, Deus honra Eunice. E esse menino talvez tímido, seja porque não tinha um pai, por causa do temperamento, tinha doença. Paulo fala assim, não tem problema, vem cá meu filho. E você é alguém que eu quero estar comigo. Não importa dessas limitações que os meus olhos, os olhos humanos podem pontuar. Você tem fé, você entende que Deus o chamou, vem comigo. Isso é fantástico. Então, essa é um pouco da realidade de Timóteo como chamado. Deixa eu voltar aqui. Deixa-me trazer mais o tema e o propósito de Paulo ao escrever para Timóteo. O tema é combate pela fé, estabelecendo a igreja. Isso é, combate a fé. Porque naquele tempo a igreja estava iniciando. Qual que era o mundo de então? Lembram de algumas cartas que eu pontuei algumas cidades? Como é que era? Deusa tal, o pessoal só comércio e tudo mais. Então, Paulo com a sua equipe está iniciando algo novo. E a tarefa era muito pior, né? Se a gente pensar no campo, né? Ter que limpar a terra, está virgem. Ali dá um bom campo para algum plantio. Sempre a primeira, você preparar o campo é muito pior do que depois você voltar a arar, porque você já tirou tudo aquilo que era de empecilho para arar, para fazer a terra produtiva. Era isso que Paulo e sua equipe estavam fazendo. Olhava e diz, via um potencial, não somente porque pelos olhos deles, mas o Espírito Santo conduzindo, diz, ali dá para plantar uma igreja, ali dá para vidas conhecerem o Senhor Jesus. E aí então, esse trabalho aqui era complicadíssimo, irmãos, muito mais do que hoje, onde haviam poucos cristãos, e os cristãos, vamos assim, judeus que existiam, o que acontecia? Né? Tinha toda aquela questão de quando estudamos o livro de Gálatas, né? Olha, para você ser crente mesmo, você tem que se circuncidar, você tem que guardar aquilo, e Paulo fala, não é agora por obra, não é por lei, agora é pela graça, se bem que hoje a gente está querendo reviver uns negócios desse, né? Então, vamos reviver a realidade de termos sacerdotes. Até agora eu vi aí, tem uma igreja aí que falou, agora não tem mais apóstolo, agora é sacerdotes. Aí alguém falou assim, gente, nós estamos negando a suficiência de Cristo, porque Cristo veio e aboliu tudo aquilo ali, e a gente está querendo reviver aquilo. Incrível. Falando como crentes. Mas combater a fé, a verdadeira fé, e assim edificar, estabelecer igrejas nas quais pessoas foram alcançadas, transformadas e vão agir ali de uma maneira graciosa. Paulo então escreve para um desses líderes que era sempre enviado e diz, e ele vai orientar nessa carta de hoje que vamos ver e na outra também, algo bem parecido, mas dizendo, Timóteo, é assim que deve ser feito. Vamos, né, deixar sempre alinhavado, né, aquilo pelo qual, como liderança, você vai fazer, você vai conduzir aquela realidade ali. Timóteo, então, era esse que, enviado para fazer missões, organizar a obra, igrejas, pregar, de fato, o evangelho ali, né? E isso, então, é importante percebermos, e eu vou passear só para os irmãos terem ideia dessa função dele. Você vai lá na segunda carta de Timóteo, apesar de a gente estudar a primeira, mas as duas é um conjunto, né? No capítulo 4, o versículo 9 nos fala dessa tarefa, aonde Paulo
diante de buscar ser consolado, né, por Timóteo, diz: procura vir ter comigo depressa. Isso é, a liderança tinha esse diálogo, essa conduta. O versículo 21, a mesma coisa: apressa-te em vir antes do inverno. Eubulo, olha que nome bonito para não botar no filho, hein? Imagina como é que... Hoje o próprio nome já é um bullying, né? Eubulo. Eubulo te envia saudações, o mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos, né? Então fala, apressa. Então Paulo ele não só deixava lá, mas fala, olha, vamos continuar a caminhar juntos, somos membros, somos corpos, então, uns dos outros. Esse, então, é o desafio de Paulo para Timóteo. Timóteo, que é filho na fé. É este que, quando ele fala filho na fé, mas a gente fala, mas ele não aprendeu essa fé com a sua avó, com a sua mãe? Não. Quando fala filho na fé, é porque eles partilhavam essa fé. E algumas coisas, com certeza, Paulo acrescentou, e por ser este que caminhava junto, e talvez falava filho na fé, por ser mais novo, né? Então essa é a realidade, essa expressão que Paulo usa para com Timóteo, esse filho na fé. Mas vamos lá. Primeira carta, então, está com ela aberta aí, vamos ver algumas coisas, né? Como sempre, Paulo traz a sua saudação, né? E os 2 primeiros versículos, então, trazem essa saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele está escrevendo para alguém que tem fé e quer que permaneça em fé. Paulo escreve como alguém que recebeu esse chamado, é enviado, tem toda a autoridade, né, por Deus, e vai levar essa boa nova de Jesus como Salvador. E essa é a esperança. Nossa esperança. Esperança de que o reino de Deus seja estabelecido. Essa é a compreensão. Jesus, quando lemos Atos dos Apóstolos, é assunto aos céus. O que acontece? Antes, ali logo no início, o Senhor se encontra durante 40 dias e o único tema do assunto é sobre o reino de Deus. Então se encontrava e eles conversaram durante esses 40 dias sobre o reino de Deus. Gente, é amplo o assunto então, né? Como é que é, quais as dificuldades, como é que é, né? A gente não sabe, a gente sabe que foi um retiro, né? 40 dias de uma prosa só, haja café, né? E pão de queijo se fosse lá em Minas, né? 40 dias só conversando sobre o reino de Deus. Então aqui Paulo, que faz parte do reino de Deus, entende e diz, olha, Ele é o nosso Salvador, sim, é o nosso Senhor, e Ele é essa esperança nossa, mas não somente nossa, mas a esperança que queremos partilhar ao realizar esse trabalho, ao fundamentar esse trabalho aqui. Então pense, irmãos, todo o trabalho nosso, não somente na plantação de igreja ou de alguma obra, ou dentro da igreja quando temos sociedades internas e áreas de atuação, é sempre revelar que em Cristo Jesus, que é o centro da história, nele temos esperança e firmeza. É nele que encontramos essa segurança, essa firmeza. E essa esperança, qual que é a esperança que temos nesses dias? Dias difíceis, né? Mas no tempo de Paulo também eram dias difíceis, né? Se alguém, né, não fosse, né, a gente fala, estão querendo, né? Ditadura realmente é muito complicado, né, irmãos? Mas naquela época de Paulo não tinha ditadura, não. Era um negócio bem pior, porque se alguém fosse contra já morria, não tinha a sentença, né? Quando você dizia Jesus Cristo é Senhor, você estava dizendo que César não comandava a sua vida e não era o seu Senhor, havia um outro Senhor na sua vida. E os cristãos corriam perigo de vida e muitos deles morreram. E a Bíblia cita apenas um desses primeiros,
o diácono, né? Quando lemos lá em Atos dos Apóstolos, Atos 7, Estevão, falando de Jesus e passou o que passou. E aí, lógico, fora da Bíblia tem a história eclesiástica, aonde vemos, há até um livro chamado As Catacumbas de Roma, onde os cristãos em Roma se reuniam nos cemitérios, porque dependendo, eram mortos ao professar a sua fé. Esse é o legado que nós recebemos. Temos esperança em Deus, mas essa esperança não nos isenta de viver essas realidades de um mundo que odeia a Deus, que não segue os valores e os princípios de Deus, né? Do próprio inimigo de Deus que quer nos atrapalhar. E a nossa própria natureza pecadora que ainda está em nós e às vezes se manifesta, que a gente tem que lutar. Então, é complicadíssimo essa realidade. Mas há esperança sim, e Paulo deixa isso muito claro. Então, Timóteo, você é filho na fé, e aí ele usa essas expressões: graça, misericórdia e paz. Porque, olha, você como líder, você precisa de estar em paz. Porque você tem que gerenciar, e aí Paulo lembra aqui de algumas situações de quem é líder na igreja. Você tem que estar bem tranquilo de que Deus está fazendo a obra e você é apenas instrumento. Então, mas aquilo que compete a você, faça. Então, Paulo traz essa saudação. Como sempre, as considerações finais lá no capítulo 6. E a partir do versículo 17, então, ele traz essas considerações finais, né? O versículo 20 e 21, ele diz: e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado. Guardar não é apenas, às vezes a gente guarda alguma coisa e depois nem lembra, né? O guardar aqui tem a ver com aquela gente que tem carro, né? A gente guarda no chaveiro. Ali é um guardar. Você sabe que está ali, né? Está longe do alcance de crianças, alguma coisa, está guardado ali e você não é escondido, mas está ali guardado. Então Paulo está dizendo, olha, guarda no sentido de sempre que você precisar, você possa lançar mão. Guarda o que te foi confiado. Evita falatórios inúteis e profanos e contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então está dizendo, Timóteo, como liderança, a gente vai ouvir muita coisa, mas não se apegue a esse falatório e aí começa a discutir coisas que vão nos desviar do foco, do alvo. Paulo falou isso e a gente viu quando estudamos Filipenses. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Quer dizer, há um alvo e a gente não pode se distrair. E aí, Paulo está dizendo para Timóteo, então cuidado, tem conversa que não leva a lugar nenhum, é só falatório, é inútil. Não que, né, quando a gente fala inútil, no sentido do alvo nosso, de conhecer a Cristo, de estabelecer uma igreja, né? Eu ouvi de um pastor muito querido, ele falando assim, olha, vocês vão estar no ministério, saibam as lutas e as brigas que vocês vão tratar, porque tem lutas e brigas que não adianta, você vai se desgastar e não vai chegar a lugar nenhum. Peça a Deus sabedoria e discernimento para brigar as boas brigas, se é que existem boas brigas, né? Para discutir aquilo que é essencial e fundamental. O que é periférico não é tão importante assim. E é essa sabedoria, esse discernimento que devemos ter como cristãos. E aqui Paulo falando para esse líder Timóteo, tímido, jovem, com problemas de saúde. Então, Paulo, foco, tenha o foco. Então, tem gente que fala que é saber e tudo mais, mas olha, está errado. Então, alguns que entram por essa, né, ele diz, desviam-se da fé. Então, a preocupação de Paulo com Timóteo é o seguinte, irmãos, precisamos continuar a viver uma vida de fé, porque tem muitas coisas que acontecem que vão minar a nossa fé. E aí a gente vai chegar em Hebreus, onde fala da fé, Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível. A gente tem aquele filme Missão Impossível, né? Isso aqui que é impossível. Não acontecerá de jeito maneira. Se alguém pensa em estar na presença de Deus e não cultuá-lo, e não estar na presença dele com fé, é impossível estar e perceber que somos alvos, somos galardoadores dos seus benefícios, das suas bênçãos. Então, Paulo está preocupado sim
com aquela igreja, mas antes com aquela liderança dizendo, olha, é a fé, uma fé sadia que você tem que ter ao exercer esse trabalho. Então, Paulo conclui aqui, né? Então vamos lá. Essa carta está dividida em 3 partes, né? A primeira dela falando sobre a pureza do evangelho. Vai aí o capítulo 1, né? Essa pureza do evangelho, ele vai começar a falar do versículo 3 do capítulo 1 até o final, que é o versículo 20, né? E dentro dessa pureza do evangelho, ele vai advertir, do versículo 3 ao versículo 11, ele vai trazer algumas advertências sobre pessoas hereges que querem promover o legalismo judaico. Novamente, está havendo uma transição. Deus tinha um povo, o povo de Israel, e Deus abençoava, era verdade. Só que agora, diante daquilo que João disse, Evangelho de João, capítulo 1, que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas agora a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está ali, Evangelho de João 1, a partir do versículo 11, 12, você tem essa expressão. Então, tem essa transição onde havia algumas leis bem específicas para o povo judeu. Mas para nós agora isso não faz mais sentido. 2 coisas, por exemplo, não foge não, lembrei aqui, quis fugir, né? A realidade, por exemplo, de guardar o sábado. Isso é do povo judeu. Quando você lê Êxodo 20, que é os 10 mandamentos, e depois a repetição dessa lei em Deuteronômio 5, né, você tem que, era o povo judeu que tinha que guardar o sábado, com 2 perspectivas. Em Êxodo, eles tinham que guardar o sábado para lembrar que Deus tirou eles da terra do Egito. Ok? Então tá lá, olha, Deus tirou vocês, então vocês vão parar um dia para lembrar como Deus foi gracioso, poderoso ao libertar vocês. Quando há repetição da lei, não é mais esse motivo de olhar e ver que foram escravos, mas olhar que Deus fez tudo e descansou. E se ele descansou, e se ele parou, e se ele fez o seu Shabá, nós somos convidados a parar, porque ninguém é uma máquina. Ninguém tem que... não é assim. Deus fez tudo certinho. Então, vejam, situações diferentes. Mas isso se aplica em relação ao sábado apenas ao povo judeu. Os cristãos guardavam o sábado? Não. Guardavam qual dia? O primeiro dia da semana. Por que o primeiro dia da semana? Porque no primeiro dia da semana tem mais a ver conosco do que o sábado. O domingo para nós, a gente para e guarda para lembrar o quê? Foi nesse dia em que o Senhor ressuscitou. E ao ressuscitar, trouxe uma nova condição à minha vida, à sua vida. Por isso eu paro e falo, foi nesse dia, há 2021 anos atrás, aproximadamente, né, que o Senhor morreu na sexta-feira, mas no domingo pela manhã, ele rompeu os grilhões da morte. Por isso guardamos. Guardamos não somente porque ressuscitou, mas toda vez que Jesus apareceu para os seus, foi no primeiro dia da semana. Então, ele é mais significativo para nós do que para os judeus. Mas o que importa é, se você guarda o sábado ou domingo, o que importa é, ou se você não consegue guardar nem o sábado ou domingo, mas a ordem de Deus é, trabalha 6 dias para um dia. Isso é ordem de Deus. Isso é vida para a nossa vida. Onde a gente para daquilo que fazemos e entendemos. Deus descansou. Deus precisava de descansar? Não. Então vejam, irmãos. Voltando aqui, que às vezes eu vou embora, né? Você tem esses homens aqui, esses hereges que Paulo diz assim, trazendo o legalismo de novo judaico. Aí tinha várias leis, mas, gente, a gente não está mais debaixo dessas ordenanças. Estamos debaixo da graça. Aí Paulo diz para Timóteo, olha Timóteo, tenha cuidado com esses, né? Não é bem assim. Então, versículo 5, olha,
o intuito da presente administração visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia. Vejam, são valores. Quando ele diz amor, visa o amor que procede do coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Amor, fé. E ele fala de esperança. São valores, são virtudes que nos tornam, de fato, filhos e filhas que caminham nessa graça. E aí Paulo tem que instruir a Timóteo como deve proceder dentro dessa realidade. Adverte, olha, esses hereges aí estavam lá no meio. Dentro dessa pureza do evangelho, ele vai trazer, de fato, a proclamação desse evangelho que foi confiado a ele e que Paulo está passando isso para outras pessoas, né? É porque ele diz no versículo 18 que esse é o dever que ele encarrega a Timóteo, mas ele diz que ele era grato porque Cristo fortaleceu para esse serviço, conforme o versículo 18, que o considerou fiel. E quem foi Paulo? Quando você lembra quem foi Paulo, misericórdia, né? Ele mesmo diz, olha, fui blasfemador, não mereço, e a gente não merece, mas Deus olhou e falou, olha, não importa se você é arrogante, petulante, não importa o seu passado, o que importa agora é o que você se torna após o encontro com o Senhor Jesus. É isso que importa. E aí, Paulo lembra, tem muito claro, no passado, fui vergonhoso, fui triste, verdade, mas agora em Cristo, eu sou essa nova pessoa. Alguns só conhecem meu nome de Gilbertinho, mas pouco conhecem a história do Gilbertinho. Gilbertinho não foi fácil não, gente. E às vezes eu faço um exercício para não lembrar, mas ao mesmo tempo Deus fala assim, não esquece não, para você saber como eu fui gracioso na sua vida e transformar a sua vida. A história de Gilbertinho, adolescente, olha, não é bonito não. Mas muitas vezes não é a nossa história. Mas Deus muda e transforma. E aí então ele fala, eu, Paulo, recebi esse legado, essa graça transformou. E ele fala da experiência dele em levar esse evangelho. Então, a partir do versículo 18 a 20, desse puro evangelho que deve ser anunciado, ele diz, olha, isso não vai terminar com a minha geração. Por isso Paulo diz, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias. Combate, firmado nelas o bom combate. Esse é um bom combate. Essa é uma vida que vale a pena lutar. Né? Paulo fala assim, ó, tem coisas que não valem, deixa de lado, esqueçam das coisas que ficam para trás, conforme Filipenses. Né? Tem lutas que eu vou escolher. E é assim na nossa vida, irmãos. O que vamos brigar de fato? De fato? Porque tem coisa que você vai, né? Eu lembro que numa das igrejas que passei, muito zeloso, né, com as atas e tudo, não, vamos encadernar, vamos fazer isso, aquilo, outro, e deixei assim, tudo bonito. Não deu um mês depois que eu saí, né, mantendo contato, aí eu falei, pastor, o pessoal não está nem mais aí, já está fazendo outras coisas mais, né, porque rei morto, rei posto, né, quer dizer, tem uma outra pessoa que tem uma outra dinâmica, aí você fala assim, gente, por que eu estou às vezes brigando até com a pessoa para fazer daquele jeito, para ser daquele jeito, sendo que quando eu sair daqui, aí eu comecei, peraí, não estou aqui para isso, não estou aqui para fazer assim, bonitinho, tem que ser assim, essa. Não, tem algo maior, que Deus me chamou, não é para ficar discutindo, sendo zeloso com coisas tão pequenas, sendo que vidas estão sendo perdidas, sendo que Deus chamou-me para edificar, para fortalecer, para apresentar o Evangelho. Por que eu estou nessa? Não. E Deus vai agindo graciosamente. Então, Timóteo é encorajado também a cuidar dessa pureza do Evangelho, a ser fiel a este Evangelho. Lógico que ele cita duas pessoas aqui que já era, né? E dentre aqueles que naufragam na fé, ele cita aí Himeneu e Alexandre, né? E ele já entregou a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, né? Olha, já abri mão, não querem, né? Se fosse, né,
já cumpri Mateus 18, já fui lá, conversei, já levei uma liderança, conversei, e agora não querem entender, não são dóceis ao Evangelho, maleáveis à palavra de Deus. Então, olha, larga a mão, vamos continuar. Esses não querem, que pena, deixa para lá. Querem cogitar das coisas de Satanás, né? É assim que Pedro, né? Jesus falou para Pedro, quieto, você não está cogitando das coisas de Deus. Por isso que ele falou, arreda Satanás. Então, cuidado, porque às vezes a gente luta e faz coisas que não é a prioridade de Deus para nós. Eu pensando na minha vida como pastor, em cada um que tem responsabilidade, seja na igreja ou seja fora da igreja, temos essa realidade. Então, há esse encorajamento para que Timóteo continue firme. Alguém novo, Paulo iria falecer, né? Não agora, mas na outra carta, combati o bom combate, né? E estou já no final. Então, pureza, é isso que você está aqui como líder. Então permaneça firme. Tem gente que vai lutar contra, mas olha, eu recebi esse legado e você aprendeu de mim, nessa fé, continue firme. Deve ser a mesma proporcionalidade, irmãos, em relação à nossa família. Né? Eu olho para trás, vejo todo o zelo dos meus avós, dos meus pais, e do zelo que eu tenho que ter, seja para com meu filho, para com os netos, já estou colocando no plural, porque eu só tenho uma ainda, né? Estou na esperança de ter mais, né? Que é muito bom. Enfim, e de passar esse legado, deles verem, né? Não no, assim como o Timóteo viu na vovó Lloyd, né? Veja no vovô Gilberto, na vovó Regina, que são comprometidos com Deus. Agora, com as limitações que há, né? Sejam físicas, mas de continuar firme, né? Então, pureza do Evangelho, ele vai tratar no primeiro capítulo. Depois, capítulo 2, do versículo 1 ao capítulo 3, né, versículo 16, capítulo 2 e 3 como um todo, ele vai trazer preceitos, orientações sobre como que é a dinâmica do culto, como que é essa estrutura do culto, né? Então, você vai perceber, do versículo 1 ao versículo 8, a instrução. No culto, por que nos reunimos? Nos reunimos para oração. Orar, conversar com Deus. Por isso ele vai falando, o tema nesses primeiros versículos é oração. Então, antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, no culto é súplica, é oração, é intercessão, é ação de graça em favor de todos, e vai, isso é bom, isso é aceitável, conforme diz o versículo 3, e quer que por meio dessa prática, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É na oração, irmãos, e aqui, com certeza, os irmãos podem perceber que toda a Bíblia, você vê pessoas tendo esse momento de oração, conversa com Deus, intimidade com Deus, e Deus fazendo e agindo. Somos um povo que conversa com Deus, falamos com Ele, como ouvimos a voz dEle, muitas vezes vamos sentir, seja alguma emoção, arrepio, mas vai muito mais do que essas emoções, pela sua palavra que está aqui, quando, né, olhamos e lemos, e falamos, isso aqui é para mim, e quando há uma dúvida, mas Senhor, o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor quer me ensinar com essa expressão? Ou o Senhor está preparando o meu coração para eu enfrentar isso aqui no futuro? Ou não, eu vou encontrar com alguém que precisa de que eu leve essa verdade aqui. Vejam, várias situações, e tudo nesse diálogo, nessa conversa, Deus vai trabalhando e vai revelando. Então ele traz a realidade da oração. O povo de Deus é um povo que ora. E aí tem muitos aspectos que eu não quero passar aqui, mas quem sabe no momento próprio a gente fale mais e mais sobre a oração. Depois, versículo 9 em diante, mas o 8 ele fala sobre as mulheres, né? Quero, portanto, que vocês, varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso é, tenha, né, um sentimento não de ira, não de discussão. E aí ele inicia, da mesma sorte as mulheres. Então ele diz, olha, esse momento de oração não é só para homens, não. Interessante que Paulo fala, oração não é coisa de mulher, é coisa de homem. E é estendido às mulheres.
longe de ter uma fala machista aqui, tá, irmãos? Apesar de a gente falar aqui, e alguns vão dizer daquilo que eu, do texto aqui próximo, vai dizer que Paulo é machista. Mas Paulo diz, espiritualidade é desenvolvida por homens. Esse negócio, isso aqui é só para mulher, essa vida aí de chorar aos pés do Senhor. Não, isso é de homem que reconhece. Davi é o nosso exemplo, desse homem segundo o coração de Deus. E que dizia, Senhor, quem sou eu? Não sou nada. Salmo 131, aqueles 3 versículos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas. De certo, eu sou o primeiro do meu reino, mas eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança que já não precisa do mamar, criança desmamada que se aquieta, né? Criança que não precisa mais do leite materno, mas precisa do colo. Senhor, eu sou como essa criança, eu não preciso mais de coisa, mas do teu colo eu preciso. Não é assim? Às vezes em casa a Isabela faz isso. Pai, dá um colinho aqui. Eu falei, dá. Então, vem cá, dá um abraço aqui, fica aqui, né? É isso aí. A gente precisa dessa realidade do Pai. E aqui ele está dizendo, isso é estendido às mulheres. Então, da mesma sorte que as mulheres também vivam. Mas ele acrescenta algo aqui, que era bem específico nessa transição que havia. Então ele vai falar de como as mulheres deveriam se vestir. Não era para chamar atenção sobre elas. As mulheres que deveriam, assim como os homens, aprenderem, né? Ouça o ensino para depois se expressar. Né? E aprenda com toda a submissão, conforme o versículo 11. Aí ele é duro, né? Olha, eu não permito que mulher ensine. Mas ensine porque não aprendeu. Aí vai falar, Paulo é machista aqui, tá vendo? Não, irmãos. Aqui era uma situação bem específica e bem pontual. Mas se você olha outros textos que Paulo tinha em relação com as mulheres, Febe, em Romanos 16, ele fala, olha, Febe diaconiza, senão ele já teria falado, Febe é aquela mulher que quer exercer liderança, mas era diaconisa. Mas eu não quero entrar no assunto aqui de ordenação feminina, tá? Mas naquela época tinha. Então, se tinha, não sei como é que era o critério, naquela época havia diaconisa. Febe. Então, Febe quem era? Era uma mulher que era líder na igreja, que trabalhava e do seu sustento patrocinava Paulo. Olha, ela é uma das... Começa com ela. Né? Ok? Então, era bem pontual. Jesus e tantos outros, Paulo tinha pessoas que ajudavam mulheres. Mas aqui havia uma questão bem particular, que Paulo diz, olha Timóteo, tem que aprender, não pode ser assim. Ok? Então, Paulo vai trabalhar, lembra lá de Adão, que foi iludido, né? Então deve permanecer firme, porque é uma missão maior. Missão de ser mãe, e ela deve permanecer em fé, olha a fé mais uma vez, amor, santificação, com bom senso. Então, exerça a piedade, tá? Não que mulheres não possam ensinar, Paulo cita até um casal, né? Áquila e Priscila, em alguns momentos cita Priscila e Áquila, a igreja que está na casa. Então, irmãos, Paulo não tem problema nenhum com ter liderança feminina, mulheres ajudando. O que havia era uma coisa bem pontual na igreja que Timóteo estava trabalhando. Então fala, olha, assim. Então traz aí a realidade das mulheres. A partir do capítulo 3, então, do versículo 1 ao versículo 7, as qualificações de lideranças. Primeiro ele fala de presbíteros, do versículo 1 ao versículo 7, depois das qualificações do diáconos, né? Então, como é que deve ser? E aqui, irmãos, você sabe do caráter, da disposição de cada um, como que deve ser essa liderança dentro da realidade do culto. Você precisa de ter líderes assim, que conduzam. Interessante, presbíteros, diáconos, cada um exercendo numa área, mas todos eles com o mesmo objetivo. Seja ensinando, seja cuidando das viúvas ou da estrutura, o objetivo é, vamos diminuir, retirar essas arestas, essas dúvidas, para que as pessoas possam conhecer ao Senhor. Então temos homens, presbíteros, que têm essas funções de ensinar em outras coisas, então sempre revelar a Cristo.
se temos pessoas que são diáconos da mesma maneira, de fé, mas que fazem aquilo com o objetivo de facilitar alguém que está com fome, com alguma necessidade, como é que está tranquilamente em paz na presença de Deus, sabendo que talvez vai ter que honrar algum compromisso, está vivendo a situação difícil. Então nós temos homens que vão dar alívio, e são tão importantes quanto presbítero. Hoje em dia, infelizmente, tem essa falsa compreensão. Presbítero, pastor, presbítero, diácono, vai descendo. Não tem nada disso. Tem gente que faz essa escadinha. Mas quando Deus olha para nós, vê todo mundo igual. Apenas olha, Gilberto tem uma responsabilidade que eu vou cobrar depois. Os presbíteros, vocês, eu vou cobrar essas. Os diáconos, e cada um de nós. Aqui temos sim, é verdade. Mas sempre devemos nutrir, ter isso muito claro na mente, que diante de Deus somos todos iguais. Aí tem o chamado, né, no versículos aqui 14 a 16, tem aqui o chamado da igreja para defender. E aqui alguns dizem, sobretudo o versículo 16, que é o esboço do primeiro credo, né? Tem o credo dos apóstolos, daquilo que cremos. Olha o versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. E aí, vejam, Timóteo tem fé, é a fé que conta para você estar comigo. Todo esse trabalho é para que cada um que aqui está tenha uma vida piedosa. E qual que é esse mistério? Ele, em sentenças, né, ele diz, olha, qual que é esse mistério da piedade? Então ele vai dizer, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O que ele está falando aqui? Da pessoa de Jesus. Queremos ter uma vida piedosa, irmãos, é conhecer a Jesus. Existimos como igreja para apresentar a Jesus. Sim, a necessidade dos irmãos, de cesta básica ou de qualquer outra coisa, vamos ajudar, não tem problema, estamos aqui também para isso. Mas a função maior é não somente atender as necessidades materiais ou qualquer outra coisa, mas apresentar a realidade da maior necessidade de todo ser humano. Porque todo ser humano tem uma necessidade em qualquer lugar desse planeta. É um vazio de conhecer e se relacionar com Deus. Essa é a necessidade. Quando você olha para alguém do serviço, na escola, o seu vizinho, se ele não tem Jesus no coração, ele é sedento e vive uma coisa distante. E quem sabe, possamos ser instrumentos para isso. A última parte, então, Paulo vai trazer os encorajamentos de uma maneira muito prática para Timóteo como ministro do Evangelho. Então, capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 6. O versículo 16, a gente pode botar aí, até o versículo 19. Ele traz esses encorajamentos, né? Então ele vai falando nos últimos dias o que iria nos últimos tempos. Ora, o Espírito Santo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Vejam, fé novamente. Olha, né? Fé. Por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, e vai descrevendo aqui a prática, o ensino, o que eles têm. Quando fala últimos tempos, irmãos, não é os nossos últimos tempos, né? Porque na Bíblia, quando fala últimos tempos, é a realidade de que naquele futuro bem próximo, e conforme a palavra de Deus, desde que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, já estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Então, naquele tempo já havia essa realidade que Paulo descreve para Timóteo aqui. Então, traz advertências sobre as heresias que ainda estavam muito breve para acontecer, do versículo 1 ao versículo 5. Timóteo, versículo 6 ao versículo 16, é de fato mostrado como o desafio de ser exemplo piedoso, né? Então, versículo 6 até o versículo 16, ele vai falando, então, mostre-se como alguém piedoso, que é fiel à palavra, né? E aqui ele mostra,
imagina, é um jovem, né? Porque o versículo 12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em quê? No amor, na fé, na pureza. Né? Até a minha chegada, aplica-te à oração, à exortação, ao ensino. Né? Ninguém despreze o dom que você recebeu. Foi por imposição de presbíteros. E ele vai dizendo: olha, você é essa pessoa a permanecer e ser exemplo de uma vida de fé, de uma vida de piedade. Traz aqui então, no capítulo 5, os 2 primeiros versículos, traz algumas admoestações aos irmãos daquela igreja, como ele deveria tratar. É um homem idoso, então trata como pai. É alguém da sua idade, trata como irmão. É uma mulher idosa, trata como mãe. As mulheres da sua idade, trata como irmã. Então é assim que é essa relação, e com toda a pureza. Do versículo 3 até o 16 do capítulo 5, ele vai trazer algumas questões sobre as verdadeiras viúvas, né? Viúvas que verdadeiramente são viúvas. O que era viúva verdadeiramente viúva? Era aquela que não tinha mais ninguém da família que pudesse dar o suporte. Essa era a viúva. Então é essa que você tem que dar o suporte. Tinha viúva? Tinha, mas ela tinha filho, ela tinha, né, uma tia. A verdadeiramente viúva é que você olhava assim: cadê meus parentes? Todo mundo já foi, estou sozinha. E aí Paulo está dizendo: essas você deve ter essa conduta que ele vai descrever aqui. E cuidado, aconselha as pessoas mais idosas, versículo 17 ao versículo 21, de como deve ser, né? Fala aqui dessa liderança, dessa realidade, como eles deveriam estar atentos como lideranças, de como se portarem como anciãos, como líderes da igreja. Depois, no capítulo 6, do versículo 1 e o versículo 2, traz algumas orientações para os servos. Versículo 3 ao versículo 10, fala novamente que é muito bom viver uma vida piedosa, muitas vezes deixada de lado, dizendo que, olha, dinheiro não traz isso, né? Ele diz no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Eu sou piedoso e sou feliz porque sigo essa vida. Então, está dizendo essa realidade. Enfim, versículo 11 ao versículo 16, ele vai mostrar e encorajar a Timóteo, mais uma vez, a ser fiel, a ser perseverante nessa caminhada. Desse Deus que possui a imortalidade, desse Deus que é soberano, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é o grande Deus. E aqui termina com uma advertência, com certeza, aos ricos da época, a não colocarem a sua confiança no dinheiro, a não serem gananciosos, a de fato serem generosos. E aí Timóteo então faz e apresenta Paulo apresenta para Timóteo esse desafio de liderar a igreja. Está iniciando um trabalho, é assim que deve acontecer, visando sempre uma vida de fé, uma vida piedosa, mas sem fechar os olhos às questões que existem da época. E assim, com certeza, Timóteo recebeu essas instruções e orientações de Deus. Amém, irmãos? O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia tenha e te dê a paz.
o seu rosto sobre ti. O Senhor